Gravação iniciada. Então estamos retornando agora, dia 14 de julho, às 14 horas, para a sessão dessa tarde de 14 de julho, como já dito. Iniciaremos pelo item 20 da pauta. Doutor Andrada Márcio Canuto Natal, recorrente Fazenda, recorrida Bruna, linhas aéreas uruguaias. Temos uma sequenciazinha aí. Com a palavra, relator. Já estão aí na pasta, presidente. Os itens 20, 21 e 22 são iguais. O item 23 é diferente. Mas vamos um por um, que é só para votar a parte, né? Então, item 20. Recurso especial de divergência apresentado pela Fazenda Nacional, né? O acórdão recorrido decidiu que aplicou a denúncia espontânea, né, prevista na Lei 2.350 de 2010, aplicou ela retroativamente para aquela multa por atraso na entrega de prestação de informações sobre embarque. O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para aplicar o lançamento fiscal Instituto de Denúncia Espontânea, com aplicação retroativa da Lei 12.350 de 2010. O recurso da Fazenda Nacional defende a não aplicação da denúncia espontânea para infração apurada no presente processo. O contribuinte não apresentou contrarrazões. No mérito, gente, eu estou conhecendo o recurso da Fazenda e estou aplicando a súmula CARF número 126, que fala que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei 3766, dada pelo artigo 40 da Lei 12.350 de 2010. Diante do exposto, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda, devendo o presente processo retornar à turma recorrida para análise e julgamento das demais questões colocadas em recurso voluntário do contribuinte. É isso, presidente. Microfone, presidente. Semelhante aos outros. A doutora Tatiana. Aplicação da súmula CARF 126, eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz, o senhor está congelado. Pegou o auxílio que dia, botou uma foto aí. Ele consegue ouvir minha voz, não? Conseguimos. Acompanho o relator. Vou sair e vou entrar em seguida, ok? É que está cinza, seu sinal está cinza aí. Perfeito. Doutor Valcir. É com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, aplicação da súmula, né? Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Item 21. Com retorno, viu, presidente? Isso que eu ia falar, com retorno, né? Com retorno da turma recorrida. Isso. Para análise das demais questões de mérito. Item 21, doutor Andrada, recorrente Fazenda, recorrida Bruna, linhas aéreas uruguaias. Presidente, é idêntico ao item 20, só muda a data dos fatos geradores. Eu estou dando provimento a recurso da Fazenda Nacional com retorno à turma de origem. Então, o item 21 foi dado provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda por unanimidade de votos, com retorno à turma recorrida. Item 22, doutor Andrada, recorrente Fazenda, recorrente Bruna, recorrida Bruna. Presidente, exatamente o mesmo caso, estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional com retorno à turma de origem.
Então, item 22, dado provimento ao recurso especial da Fazenda por unanimidade de votos, com retorno dos autos da turma recorrida. Item 23, doutor Andrada, recorrente Fazenda, recorrida pluna. Item 23. Deixa eu recordar aqui, presidente. Trata-se do recurso especial de divergência apresentado pela Fazenda Nacional, passo do acordo 3802-2326 de janeiro de 2014, qual possui a seguinte emenda. Aí eu destaquei aí, afasta-se parte do crédito lançado pela aplicação da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso B do CPM, por conta da ampliação para 7 dias do prazo para registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria. Os fatos geradores são de 2006, tem um de 2007. O lançamento fiscal que originou o presente processo foi abaixo resumido, né? Trata da exigência do valor de R$30 mil consubstanciado no auto de infração referente à multa regulamentar pela não prestação de informação sobre o veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, previsto no artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766. Instruções normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 94 e 2005. O acordo recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento da multa às infrações cujo atraso na prestação de informações se deu no prazo de 7 dias, aplicando retroativamente o disposto na Instrução Normativa 1096 de 2010. O recurso da Fazenda defende a manutenção da multa pela não aplicação retroativa do novo prazo de 7 dias. O contribuinte não apresentou contrarrazões. No mérito, presidente, eu estou conhecendo do recurso, no voto, né, eu estou conhecendo do recurso e estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, pois a própria Receita Federal ela adota esse prazo retroativo de 7 dias para fins de aplicação da multa. Usando a solução de consulta interna COSIT número 8 de 2008, para retroagir a aplicação da IN da Receita Federal número 1096 de 2010. Então, estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator. São fatos geradores posteriores à IN 510. Todos. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Um tempo atrás eu até votava de um modo diferente. A cada período aplicava a IN respectiva. Mas eu fui convencido que não era o melhor caminho jurídico a seguir. Então, aplico somente o valor de 7 dias. Estou votando com o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Doutor Andrada, item 24, recorrente Fazenda, recorrida American Airlines. Presidente, eles também, o item 24 e o item 25 são iguais. Mas esse aqui tem um aspecto específico de não conhecimento do recurso para uma situação um pouco inusitada, que eu vou relatar para vocês, para vocês, de repente, me auxiliar aí. Foi um lançamento de ofício, efetuado para exigir a multa regulamentar, aquela mesma multa de atraso na prestação de declaração de informações sobre carga, essas multas que a gente viu nos processos anteriores. Apresentada a impugnação, a primeira turma da DRJ Florianópolis deu provimento parcial no sentido de afastar as penalidades cujas informações foram prestadas no prazo de 7 dias. Ou seja, a própria DRJ já aplicou o prazo de 7 dias e reduziu o valor do auto de infração, que era de 205 mil, desceu para 60 mil. O contribuinte apresentou recurso voluntário com a intenção de afastar a aplicação da multa mantida no acordo do DRJ.
e foi proferido o acórdão 3801-4788 de janeiro de 2015, aplicando a denúncia espontânea, ou seja, cancelando o auto de infração, aplicando o Instituto da Denúncia Espontânea. Esse processo veio à turma superior, a terceira turma da Câmara Superior, e foi julgado em 26 de abril de 2000, acórdão 9303033571, que afastou a aplicação da denúncia espontânea e devolveu o processo para a turma de origem. Aí, a turma de origem proferiu, então, o acórdão número 33024711, de agosto de 2017, com a seguinte emenda. Em se tratando de descumprimento de prazo, o registro dos dados de embarque, a multa instituída deve ser mitigada diante do novo prazo imposto pela Instrução Normativa 1096 de 2010, em decorrência de retroatividade benigna. Abro parênteses do relatório para destacar que a turma aplicou a retroatividade benigna no prazo de 7 dias, que já havia sido aplicada a decisão do DRJ, equivocou-se, portanto, na apreciação de matéria que não foi objeto de recurso de ofício. A Fazenda Nacional, percebendo o equívoco parcialmente, apresentou embargos de declaração apontando que tiveram infrações que o prazo de prestação das informações foi superior a 7 dias e que, portanto, o provimento deveria ser parcial e não integral. Os embargos foram acatados, acórdão 3302-6019, de setembro de 2018. Acordo dos meus colegiados acolher os embargos e atribuir os efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir os lançamentos relativos aos registros de informações prestadas dentro do prazo de 7 dias. Abro mais um parênteses para informar que esse provimento já seria dado pela DRJ. Então, na prática, o resultado do julgamento foi por negar provimento ao recurso voluntário. Discordando dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência defendendo a impossibilidade de aplicação da retroatividade benigna no prazo de 7 dias. Bom, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial em contra-razões e, caso conhecido, seu improvimento. Então, eu estou fazendo uma abordagem sobre o conhecimento. A Fazenda Nacional defende em seu recurso a impossibilidade de retroatividade benigna no prazo de 7 dias, que foi o que o acórdão recorrido decidiu. Contudo, o acórdão recorrido, como já apontado no relatório, decidiu matéria preclusa. Essa matéria foi decidida definitivamente e não for objeto de recurso ofício. Note que o contribuinte, em suas contrarrazões, demonstrou que ele tinha pleno conhecimento de que essa matéria não estava em julgamento. É transcrever trecho das contrarrazões do contribuinte em que ele diz que isso aí já tinha sido decidido pela DRJ. De fato, a contribuinte tem razão. Não se deve conhecer o recurso especial por perda de objeto. A matéria nele questionada já foi objeto de decisão irrecorrível e definitiva no âmbito do presente processo administrativo. A leitura do acórdão recorrido, integrado com o respectivo acórdão de embargos, não deixa margem de que ao recurso voluntário do contribuinte foi negado o provimento, não sendo cabível a interposição de recurso especial por falta de interesse de agir da recorrente. Diante desse exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Eu nunca tinha visto uma situação dessa, mas essa foi a solução que eu achei que fosse a mais coerente, acho. Isso. Doutora Tatiana. Eu também vou acompanhar a doutora Andrada pelo não conhecimento. Obrigada pelo esclarecimento, doutora Andrada. Doutor Luiz. Também acompanho o não conhecimento, presidente. Falta de interesse de agir. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Está muito claro o voto do doutor Andrada. Muito claro. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, recurso da Fazenda não foi conhecido. Item 25, doutor Andrada. Recorrente, Fazenda Nacional, recorrida América Heinz. Presidente, o item 25 é idêntico ao item 24, então estou também propondo o não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional por falta de interesse de agir. Ok, alguém muda o voto? Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso da Fazenda Nacional. Item
item 26, doutora Érica. Recorrente, Fazenda Nacional. Recorrida, Global Logistics. O processo já está na pasta. Então, vamos lá. Trate de um recurso especial de divergência, deposto pela Procuradoria, contra o acórdão 3803-004-0026, que possui a seguinte ementa. Multa, atraso na apresentação de documentos relativa à desconsolidação da carga, ausência de previsão normativa válida. O lançamento de ofício relativo à multa de natureza administrativa depende de previsão normativa válida, contendo todos os contornos da obrigação de fazer, cujo cumprimento enseja imposição de penalidade. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência em face do acordo recorrido. A divergência suscitada diz respeito à inaplicabilidade da denúncia espontânea por infrações às obrigações acessórias aduaneiras e impossibilidade do CAF declarar a invalidade de qualquer ato normativo da Receita Federal. Recurso especial da Fazenda foi admitido parcialmente, conforme despacho folha 122 a 125 e 126 a 127, apenas com relação à impossibilidade do CAF declarar a inviabilidade de qualquer ato normativo da Receita Federal. O contribuinte foi intimado e não apresentou contra as razões. É o relatório. Posso continuar? Pode. Eu que voto. Admissibilidade. Recurso especial é intempestivo, cabendo averiguar se atendeu os demais requisitos de conhecimento. A Fazenda depois recurso especial de divergência em face ao acordo recorrido acima, as divergências citadas da Fazenda de respeito à inaplicabilidade da denúncia espontânea e a impossibilidade do CAF declarar a invalidade de qualquer ato normativo da Receita Federal. O recurso especial da Fazenda foi só admitido em relação à segunda matéria. No entanto, entendo que o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido. Pela leitura dos votos vencidos e vencedor, conclui-se que apontam para conhecer a incompetência do inspetor da alfândega para editar a portaria ALF-SPE número 6 de 2005, regulamentando o artigo 107, inciso 4 do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pela Lei 10.833. E que, no presente caso, não existia, à época do lançamento, ato emandado da Secretaria da Receita Federal, disciplinando as circunstâncias que deram margem à atuação, ou seja, a forma e o prazo para prestação de informação sobre a unidade de carga transportada, inexistindo também competência expressa autorizando outro dirigente da instituição a disciplinar a matéria. De acordo com o voto, dessa forma, em face da ausência do ato normativo, disciplinando os requisitos para ampliação da multa nas circunstâncias descritas no presente processo, entendo que o auto de infração não deva subsistir. De acordo com o voto, chega-se à conclusão sobre a incompetência do inspetor da alfândega para editar a portaria número 6 de 2005, regulamentado pelo Decreto-Lei. Isso porque, nos termos da portaria 259 do artigo 24 de 2001, somente o secretário da Receita Federal possui tal competência, quando a lei remete à sua prerrogativa à Secretaria da Receita Federal. De acordo com o 96, combinado com o artigo 100 do CTN, somente os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas constituem normas complementares na linha de conformar-se em legislação tributária, e que na distribuição das competências estabelecidas pela portaria do Ministério da Fazenda, número 259, perceba-se que no âmbito da Receita Federal do Brasil, somente o secretário da Receita Federal e o coordenador-geral da COSIT expedem e aprovam atos normativos, no sentido de compor o acervo da legislação tributária. As competências das demais autoridades limitam-se à execução dos serviços, nos limites das instruções dos órgãos que técnica ou administrativamente lhe subordinam, portanto, sem força normativa perante o contribuinte. Do acordo paradigma. De acordo com os acordos paradigmas, o recurso foi analisado sobre as seguintes questões, a saber, a impossibilidade da portaria exigir o cumprimento da obrigação não prevista em lei estrita e a nulidade do lançamento tendo em vista o suposto erro de enquadramento da infração. De acordo com o voto, o contribuinte pretende que seja declarada a inconstitucionalidade da portaria 44 de 2005. Aí o voto assim tratou. Pela análise do recurso, verifico que há duas questões a serem enfrentadas. Impossibilidade da portaria exigir o cumprimento de uma obrigação não prevista em lei e a nulidade do lançamento. De início, ressalto que o recorrente, em momento algum, contesta o fato de ter descumprido a obrigação instituída pela portaria. Invoca dispositivos constitucionais para alegar a exigência da obrigação tributária por portaria, sem prévia estipulação de lei, fere o princípio da legalidade estrita. Em outras palavras, o recorrente pretende que seja declarada a inconstitucionalidade. Aí, diante disso, o recurso voluntário, neste acordo paradigma, somente
gente enfrentou o CAF número 2, que o CAF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Já no acordo recorrido, concluiu o voto que a autoridade é incompetente para instruir a portaria e votaram pela nulidade do auto de infração, né? Conforme já tinha coloquei aqui o voto todo deles aqui, assim como verifica, o acordo declarou a incompetência do inspetor e o acordo paradigma entendeu que não pode declarar a inconstitucionalidade de uma portaria. E vai resultar, como assim citado, que o acordo recorrido, mesmo entendendo pela incompetência do inspetor para editar a portaria, não aplicou a multa por entender que a previsão da obrigatoriedade do agente de carga prestar as informações relativas à desconsideração ou desconsideração dos cargas e não existia na época dos fatos dispositivos para fixação de um prazo para cumprimento dessa obrigação. Então, desse modo, eu estou entendendo por não conhecer o recurso da Fazenda. É como voto. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Tatiana. A Érica foi bem precisa no voto. Eu também acompanho a relatora, pelo não conhecimento. Doutor Luiz. Presidente, para se conhecer um recurso desse tipo, o paradigma tinha que tratar da mesma portaria. E ele não trata. Pelo que eu estou vendo aqui, o paradigma trata da portaria 44 de 2005, enquanto o recorrido trata da portaria 256 de 2009. Ou seja, não dá para saber se as portarias são comparáveis. São duas normas diferentes. Então, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Doutor Valcia. Excelente análise, doutora Érica, com a relatora. Doutor Jorge. Acompanho a relatora pelo não conhecimento, presidente. Doutora Érica, relatora. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora pelo não conhecimento. E parabenizo a Érica pelo voto. Obrigada, gente. Gente, espera só um minuto que eu estou dando uma relida aqui no admissibilidade, que foi feita pelo ex-conselheiro Marcelo Giovanni, assinada por mim, ratificada por mim, que deu seguimento em parte. Não, eu vou conhecer. Eu vou conhecer porque estou dando uma relida aqui no despacho de admissibilidade, em que ele fala que a portaria de lavra do inspetor da Receita Federal, regulando serviço na unidade que administra. O argumento do acordo recorrido é que foge ao dirigente da unidade local da Receita Federal, competência para instituir formas e prazos. Esse é o recorrido. Aí o paradigma fala que não compete declarar invalidade de portarias da Receita Federal. Então, independente se portaria A ou B, aqui se usou o termo genérico, né? Portaria com moto legal, não com portaria X e Y. Então, enquanto um fala que cabe ao CAF, é o controle, não controle de legalidade, mas a não aplicação de uma portaria de um dirigente da unidade local da Receita. No outro fala isso. O outro fala que não cabe ao CAF, não compete ao CAF declarar invalidade de portaria da Receita. Posto isso, conforme o entendimento do paradigma, equivaleria a declarar as inconstitucionais. Observe que a portaria tratada no paradigma também foi lavrada por inspetor. Então, nós temos duas portarias diferentes
de inspetores da Receita, um voto recorrido que admite que o CAF decida pela sua validade, e outro paradigma decidindo que o CAF não compete. Então, eu estou conhecendo o recurso. O recurso foi... Ô, Rodrigo, sim? Só colocando aqui, que na questão não é só as portarias que são diferentes, e que uma que trata da incompetência do inspetor, e a outra fala da inconstitucionalidade da portaria. Tem uma diferença nos acórdãos. Sim, mas o que fala de inconstitucionalidade... Não pode, fala do inspetor. A gente não pode declarar inconstitucionalidade. Não fala do inspetor, fala dirigente da unidade local da Secretaria da Receita Federal. Não é isso? O paradigma fala que ele não pode declarar invalidade, não. O recorrido fala que ele pode declarar invalidade. Mas não foi o inspetor que colocou, porque no caso do acordo recorrido, foi o inspetor que foi declarado incompetente para para aplicar ou não a portaria. No outro caso, não, a portaria que foi totalmente declarada inconstitucional, né, que não foi declarada, né, aplicou a súmula CAF, Isso não pode que a portaria é válida. Nos dois casos, as portarias são válidas. A questão foi só da incompetência do inspetor. Tá, doutor Luiz Eduardo pediu a palavra. Presidente, em face das suas considerações, eu quero refazer meu voto e conheço. Ficou claro para mim que, se a portaria não é inconstitucional, é porque ela atendeu a todos os requisitos, inclusive o da competência do inspetor para fazer isso. É um argumento a fortiori. Se ela é aplicável, ela é aplicável por todos os motivos, inclusive o da competência do inspetor. E aí o que a gente está discutindo é se o inspetor pode ou não definir portaria. Não estou entrando no mérito se ele pode ou não. O fato é que, se alguém diz que a portaria instituída pelo inspetor vale, é claro que competente ele é. Está implícito no paradigma a competência do inspetor. Então, eu quero refazer meu voto. Depois das suas considerações, eu quero ficar vencido com o senhor no conhecimento. Só concluindo aqui, ele falou no final, né, que em composição com a redação da emenda, obriga-me a concluir que o fato que o paradigma entende que o CAF não é competente para afastar a aplicação das portarias emanadas pelos inspetores da Receita Federal. Como o afastamento da aplicação da portaria do inspetor da alfândega que trata o presente processo é o fundamento da decisão do acordo recorrida, resta demonstrada divergência. Então, eu estou conhecendo, sim. Então, item 26, por maioria de votos, não se conheceu do recurso da Fazenda Nacional, vencidos conselheiros Rodrigo e Luiz Eduardo. Item 27, Jorge Almiro Locke Freire, recorrente, Fazenda, recorrida ex-mobil, retirada de pauta por solicitação do patrono. 28, exatamente igual, recorrente Fazenda, recorrida ExxonMobil, que é a Shell, né? Retirada de pauta por pedido do patrono. Doutora Tatiana, próximo, item 29, recorrentes, Hapag Lloyd Brasil, agenciamento marítimo, recorrida Fazenda. Nós temos julgamento praticamente aduaneiro, viu? Sim. Presidente, terá sustentação oral? Não. Tá. Então, eu posso fazer um resumo? Lógico, lógico. Bom, são dois recursos, né? Um recurso especial da Fazenda, um recurso especial do contribuinte. O recurso especial da Fazenda, ele traz a questão que a gente já julgou aqui pela manhã, que em relação aos fatos geradores anteriores à IN 510, né, que tinha o termo, pelo menos na legislação, do imediatamente após, né, para você pegar e comunicar o embarque, né, se seria aplicável, se teria prazo ou não teria prazo, né, então o recurso especial da Fazenda
trouxe essa discussão. E o recurso especial do contribuinte trouxe a discussão da denúncia espontânea, né, sobre a aplicabilidade da denúncia espontânea. Fazendo um resuminho, tá? Então, o meu voto, eu estou conhecendo o recurso, tá, porque, por evidente, pelo confronto das ementas, eu não tenho como não conhecer, então eu conheço os dois recursos, e em relação ao recurso da Fazenda, eu já julguei dessa forma, então imediatamente após, para mim não há prazo, né, então eu estou negando o provimento. Em relação ao recurso do contribuinte, estou aplicando a súmula CARF 126 também, e negando o provimento também. Esse é o meu voto. Andrada. Vamos aos dois recursos. Primeiro da Fazenda, são dois recursos, né, doutor Tatiana? Isso, são dois recursos. Isso, da Fazenda a senhora está negando e do contribuinte também. Isso. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho a relatora em relação ao conhecimento do recurso da Fazenda. Ambos, o recorrido e o paradigma, trataram de multas aplicadas antes da revogação da IN 510 de 2005, da anterior 2894, o acórdão recorrido cancelou a multa por dizer que não existia prazo legal na vigência da IN 28, e o acórdão paradigma manteve a multa para períodos anteriores à edição da IN 510 de 2005. Eu entendo que o conhecimento está ok, e no mérito a gente já votou isso hoje, né, a minha posição de divergência, entendendo que aliás, o lançamento já foi feito com o prazo de 7 dias, né? Então, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda pela validade, pela existência de prazo e pela aplicabilidade da multa. Então é isso, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda. Já que houve divergência, então vamos dotar primeiro da Fazenda, depois a gente volta aqui no do contribuinte. Então o doutor Andrade está vendo divergência, dando provimento ao recurso. Doutor Luiz? Presidente, eu acompanho a divergência, eu já votei essa matéria. Do contribuinte a súmula, né? Exato. Então acompanho a divergência. Com a relatora. Doutor Jorge? Com a divergência. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora. Também acompanho o relator. Somente uma obrigação acessória aduaneira aqui. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda. Vencidas conselheiras Tatiana... Perdão, presidente, o senhor acabou de dizer que acompanha o relator. Acompanha a divergência. Retificando o voto, acompanha a divergência. Acompanha a divergência aberta pelo doutor Andrade. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso da Fazenda. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Andrade. Recurso da Fazenda. Esse. Agora, sujeito passivo. Doutora Vanessa negou o provimento. Súmula. Doutora Vanessa, não. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Eu não sei se eu tô meio loira aqui. Uma loira alemã e uma morena japonesa. E a Érica, uma morena mineira. Doutor Andrade, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Luiz? Também com a relatora, presidente. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Com a relatora. Também com a relatora. Então, em relação ao recurso interposto pelo sujeito passivo, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Item 30, doutora Tatiana também, recorrente Fazenda. Recorrido ao Freight, Logística, Transporte Internacional.
Não sei pronunciar direito. Estou com a palavra a relatora. Eu acho que o senhor pronunciou certo, Alfry. Logística e Transporte Internacional. É um recurso especial aqui da Fazenda contra um acórdão da segunda turma ordinária da terceira Câmara, né? A Fazenda, ela suscitou divergência, né, trazendo, entre outros, que, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106C do CTN, entende-se que o novo prazo de 7 dias é o prazo de embarque, tá? Por ser maior e, consequentemente, beneficiar o atuado, deve disciplinar o registro das exportações. Registre-se, aliás, que o referido prazo de 7 dias aplique-se, inclusive, aos fatos geradores anteriores a 15/2 de 2005, eis que, obviamente, superior ao prazo inicialmente previsto para registro das exportações, né? Vou direto ao voto, que foi dado seguimento ao recurso. Quanto ao recurso especial interposto pela Fazenda, eu entendo que eu devo conhecê-lo, né? Então, estou concordando com o exame de admissibilidade do recurso. E em relação ao mérito, né, que é a aplicação não da multa capitulada no artigo 107 do Decreto-Lei 3766, com a nova redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, pela intempestividade do registro de dados no Siscomex após o prazo de 2 dias, contados da data da realização do respectivo embarque, prazo este somente foi previsto no artigo 37 da IN 2894, com a nova redação dada pela IN 510, publicada posteriormente ao período hora abordado em comento. Como já é uma matéria já conhecida, então eu já vou direto às minhas conclusões, né? Considerando que na vigência original da IN 28949 não havia norma que impusesse prazo para que as empresas procedessem ao registro do Siscomex, visto que a expressão imediatamente após não se traduz em prazo certo para o cumprimento da obrigação, eu voto. Desculpa, só um momentinho que eu fiquei confusa em relação ao prazo aqui. Tá. Certo. Aqui, desculpa, os fatos geradores, a data do fato gerador é 10/4/2004, 3/5/2004, e até 8/12/2004, né? Então, considerando que eu entendo que pelo menos não seria aplicável a IN 510, né, e muito menos a posterior, né, então, nesse período, eu entendo que não tinha prazo, então eu estou aplicando aquele meu entendimento que eu já tinha comentado, e por isso que eu estou negando o provimento ao recurso interposto pela Fazenda, tá? Então, eu nem estou chegando a discutir a questão da retroatividade benigna, só para vocês entenderem, por isso que eu estou negando o provimento. Que nem seria aplicável a IN 510, nem a posterior. Esse é o meu voto, presidente. Passou uma moto muito barulhenta aqui agora. Doutora Andrada. Esse é o recurso da Fazenda, praticamente idêntico ao do processo anterior. O processo anterior tinha do contribuinte, esse não tem, mas o recurso da Fazenda é praticamente idêntico, inclusive com os mesmos paradigmas. Então, a doutora Tatiana votou igual ela vota mesmo, que os lançamentos foram com base na IN 28 foi no período da vigência da IN 2894, mas já foi considerado 7 dias e a gente entende que seria aplicável a multa. Então, estou abrindo divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda. No mesmo sentido do anterior, presidente. Doutor Luiz. Acompanho a divergência, presidente, é igual ao anterior. Doutor Valcir. Acompanho a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Acompanho a relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Também acompanho a divergência. Então, item 30, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso da Fazenda.
Vencidas conselheiras Tatiana Érica Vanice Valcir. Voto vencedor, doutor Andrada. Item 31, recorrente Pereira São Rafael, comércio atacadista. Interessado Fazenda, foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Item 32, Jorge Almiro Locke Freire. Recorrente Fazenda, recorrida Graphic Coast, Gráfica Editora. Esse processo está com vista ao conselheiro Andrada, convertido em coletivo. O relator votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento e aplicar de ofício a súmula CAF 151. Esse foi o resumo do voto do doutor Jorge. Doutor Andrada está com vista. Doutor Andrada precisa de um relator resumido, o senhor já está esclarecido? Posso falar aqui, presidente? Pode, faz mais uma, então, do voto. Não, o doutor Andrada, na verdade, eu tinha feito esse voto, o doutor Andrada me alertou, eu estava aplicando de ofício e que não seria o caso. Eu acho que tem razão, doutor Andrada, não seria o caso se aplicar de ofício, porque não foi o pedido da Fazenda e nem houve embargos do contribuinte nesse sentido. Então, eu refiz meu voto, conforme está na pasta, e estou negando o provimento do recurso. Vou ler aqui, presidente, rapidamente. Conheço o recurso especial de contrariedade à lei nos termos em que é admitido, como relatado o recurso fazendário, que era a reforma do recorrido, para manter a multa no patamar do lançamento. Contudo, se disse que houve alterações posteriores, reduzindo o valor da multa, levando a este CARF a editar a súmula 151. Isso a título de informação. Contudo, no caso em análise, tendo em vista que o especial do contribuinte não foi conhecido, entendo que não há como reformar o recorrido para fazer incidir multa mais onerosa, vez que o órgão recorrido bem aplicou a retroação benigna de acordo com a lei então vigente. Portanto, sem reparos à decisão quando de sua aprovação. Esse é o entendimento que o Andrade tinha levantado e que eu acho que está correto mesmo, até por medida de cautela, que não podemos estar aplicando a súmula de ofício. Esse é o entendimento da doutora Andrade, se eu bem entendi sua posição. Então, eu estou conhecendo e negando o provimento especial fazendário, presidente, de modo que a decisão recorrida vai ficar eficaz, que alterou o valor em relação ao valor lançado. Mas não é o entendimento da súmula, né? Que até porque não tinha súmula ainda. É negando o provimento do recurso da Fazenda. Voto. Isso. Doutor Andrada. Voto vista. Presidente, essa questão a gente, como o doutor Jorge disse, nós começamos a discutir, a falar na sessão passada, e eu estou de acordo com o voto dele. Eu só faço uma sugestão, doutor Jorge, no seu penúltimo parágrafo. Eu acho que isso incidir multa menos onerosa, né? Eu entendo que em vez de multa mais onerosa, menos. Tem razão, desculpa. Correto, doutor. Obrigado. Menos. Isso. Beleza, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator. Jorge. Relator, doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Recurso especial interposto pela Fazenda, negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda por unanimidade de votos. Item 33, doutor Andrada, recorrente Fazenda, recorrida Teca Tecelagem. Com a palavra o relator. Não vai ter sustentação oral, né? Então, vou resumir o caso. Pode resumir, não tem sustentação oral. A situação que a gente julga com certa frequência é se as aquisições de pessoas físicas e cooperativas têm o recurso julgado pelo STJ no regime dos recursos repetitivos, 9913164, que aplicou, que declarou a invalidade do IN
e admitiu os créditos presumidos de PIS e COFINS, né, crédito presumido de IPI, em decorrência de incidência do PIS e COFINS nas etapas anteriores, admitiu esse crédito em relação às aquisições efetuadas junto a pessoas físicas e cooperativas. Então, isso foi decidido nos termos dos recursos repetitivos, artigo 543C do antigo CPC, e a gente tem aplicado, no caso, a diferença aqui é que esse recurso especial foi julgado em relação à aplicação do crédito presumido de IPI da Lei 9363. A Lei 9363, 96, né? O presente processo, o pedido do crédito presumido foi com base no cálculo alternativo da Lei 10.276 de 2001. Né? Mas eu considero que elas têm redações distintas. Alguns entendem que a Lei 10.276 veio expressamente dizer que será o somatório dos seguintes custos sobre os quais incidir as contribuições. Estaria expressamente sobre os quais incidir as contribuições ao PIS e ao COFINS. Só que a Lei 9363, eu faço até um quadro comparativo aí no voto, em que eu comparo as redações na Lei 9363, fala incidente sobre as respectivas aquisições, muda só a forma de escrever. Então, eu entendo que é aplicável o repetitivo tanto em relação à Lei 9363 de 96, quanto em relação à Lei 10.276 de 2001. Então, eu estou aplicando cronologia, a gente tem votado assim há um certo tempo. Dessa forma, eu estou negando o provimento a recurso especial da Fazenda, presidente. Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeitamente. Doutora Tatiana? Bom, doutor Andrada, sempre muito claro, eu acompanho o relator. Luiz? Presidente, essa questão da aplicabilidade da decisão vinculante do STJ, tanto a 9363 quanto ao cálculo alternativo da lei de 2001, é algo que eu não me lembro de ter sido discutida nessa profundidade aqui nesse colegiado. Portanto, eu gostaria de estudar o tema. Me parece fundamental que a gente tenha bastante clareza no que essas leis estão convergindo, no que elas podem divergir. Então, eu peço que o senhor me conceda a vista, se o senhor puder, se o senhor achar possível. Perfeitamente. Vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator negar provimento ao recurso da Fazenda, acompanhado pela conselheira Tatiana. Doutor Luiz. Sim, senhor. Essa decisão aí foi alvo de crítica de um especialista do Marcelo Giovanni. Ele acha que não é aplicável a 10.276 de 2001. Só para você... Eu anotei aqui o nome dele. Aquele e-mailzinho que ele mandou. Eu não tive a oportunidade de me aprofundar no assunto como eu gostaria. E agora estou vendo a oportunidade, porque temos um processo. Então eu preciso estudar o tema. Vou estudar, vou cotejar os seus argumentos com aqueles que ele sempre defendeu e vou tirar a minha conclusão. Doutor Jorge, gostaria de falar? Não, só colocar que eu já tive um processo que eu pautei julguei no sentido que o doutor Andrada está julgando, e eu fiz remissão ao voto seu, presidente, reconhecendo isso aí. Então, só para colocar essa posição para o doutor Luiz, creio que ele, inclusive, deva ter participado desses dois julgamentos, só para... Sim, é que eu não havia atentado para a diferença entre as duas legislações. Eu tomei como uma verdade anterior que as duas estavam convergindo, não tratariam de coisas diferentes, que a segunda legislação é apenas cálculo.
É Não, é pelas só matérias. para corroborar, doutor Luiz. Perfeito. Eu só quero lembrar que eu nunca desci no detalhe para analisar nesse ponto de vista. Eu sei que eu já votei isso, mas a questão nunca foi analisada com a profundidade que foi levantada pelo Dr. Marcelo Giovanni. Eu gostaria de fazer o estudo. Obrigado. Doutora Érica, feliz de falar. É só para lembrar que tem até eu achei um voto aqui do doutor Andrada, de 18/9/2019, onde estava, só não estava aqui o Valcir, né? É o acordo 9303-009-442, Luiz, se você quiser dar uma leitura. 9303-009-442. Seu microfone está desligado. Perdão, eu peço só um minuto, que eu estou salvando a minuta do doutor Andrada. Eu vou repetir aqui a proclamação do resultado. Tá. Vista Andrada, item 33. Isso. Aí a senhora me tirou. Eu estou citando um dos acordos que eu achei aqui. 9303-009-442, do doutor Andrada. 009-442. Muito obrigado. Então, proclamando o resultado, novamente, vista ao conselheiro Luiz, após o relator negar provimento do recurso, acompanhado pelos conselheiros Andrada e Tatiana. Doutor Jorge, item 35 da pauta. Ok, presidente. Só para mais um adendo, o doutor Luiz tem um voto meu, que foi por unanimidade. Desculpa, presidente, só estou voltando um pouquinho, só para dar mais esse número de acordo do doutor Luiz, que foi a unanimidade, que é o 008637, de 15 de maio de 2019, que eu faço menção ao voto do doutor Rodrigo. Pois não, presidente, é o item 35. Não, é 34. 34. Está na pasta. Peraí, esse foi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 34. Esse meu é simples, presidente. O do doutor Andrada foi o 33. Doutor, parece que houve uma confusão aqui no 33. Então eu vou proclamar de novo o resultado do 33. Parou no doutor Luiz. 33 foi negado, vista ao conselheiro Luiz Eduardo, tá, item 33. Vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, seguido pela conselheira Tatiana. Agora, item 34, doutor Jorge, recorrente, Fazenda, recorrida, Companhia Industrial Cataguases. Está sem som. Ok. Obrigado, doutora Tatiana. Então, aqui, presidente, são duas questões aqui. Uma é a questão dos cilindros utilizados na estamparia de tecidos e outra é a questão da correção monetária. Tá, então, o recorrido, dentre outras questões, entendeu que os cilindros de estamparia é a Cataguases, que produz tecidos. O recorrido, dentre outras questões, entendeu que os cilindros de estamparia dão direito a crédito na sistemática do crédito presumido do IPI e, de ofício, reconheceu a aplicação da taxa Selic desde o protocolo do pedido. Matérias, objeto, recurso. Então, são duas matérias que nós estamos julgando. Se os cilindros de estamparia dão direito a crédito na sistemática do crédito presumido do IPI e se cabe a aplicação da taxa Selic desde o protocolo do pedido. Posso ler o relatório, presidente? Pode até resumir, se quiser. Tá. Então, já resumiu, né? Já resumi. O contribuinte em sede de contra-razões pede não conhecimento do recurso no que pertine a questão da taxa Selic. Então, aqui eu digo que o recorrido de ofício aplicou a taxa Selic, com a seguinte fundamentação, transcrevo. Aí fala aquela distinção entre restituição e ressarcimento e aplicam de ofício. De só feito, o paradigma asseverou.
taxa Selic, imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando sua adoção por analogia em processo de ressarcimento de créditos incentivados por implicar concessão de um plus sem previsão legal. Então, concluindo, ao cotejar os julgados, eu entendo restar perfeitamente atendido por esse ponto de similitude fática, bem como a divergência da interpretação de legislação. Portanto, conheço o recurso fazendário em sua totalidade. Quanto aos cilindros utilizados de estamparia, eu faço referência que já julgamos no aresto 9303-9881, em 11 de dezembro de 2009, o julgamento que eu participei. Nele, o doutor Andrada, o ilustre conselheiro Andrada, fundamentou suas razões de decidir com base em voto da insigne conselheira Vanessa. Então, essa é uma matéria que a gente já, aí eu transcrevo, né? Assim, e aí concluo, presidente, que foi dado provimento, estou transcrevendo aqui esse voto que o doutor Andrade se valeu da doutora Vanessa, para concluir, como eles concluíram, que com esses argumentos dá-se provimento ao recurso especial do contribuinte para considerar no conceito de insumos para fim do crédito presumido de IPI os cilindros para estamparia, que a Fazenda queria que se aplicasse o parecer normativo CST 6579. E aí concluo nesse tópico. Assim, é de ser negado o provimento ao recurso fazendário, mantendo-se o direito ao crédito de cilindros de estamparia, como reconhecido pelo recorrido. Quanto à taxa Selic, que era uma questão outrora controvertida, como quando da interposição do recurso fazendário, a matéria com a edição da súmula CARF 154 já não comporta mais dissídios antes de sua aplicação compulsória pelos órgãos funcionais deste tribunal, nos termos da turma 154. E concluo. De Sagem, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pelo reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI apenas em sede de recurso voluntário, é de ser provido o recurso para reconhecer o direito à atualização do valor devido sobre tais créditos nos termos da SUS transcrita súmula CARF. Forte no exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso da Fazenda Nacional para que, sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede de recursal, incida a taxa Selic consoante enunciado da súmula 154. Porque o recorrido deu desde o protocolo do pedido. É como voto, presidente. Perfeito, doutor Jorge. Doutor Andrada. Presidente, acompanha o relator. Doutor Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valzir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Então, foi recurso por unanimidade de votos. Recurso da Fazenda parcialmente provido para que, sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal, incida a taxa Selic, consoante o enunciado da súmula CARF número 154. Isso aí, presidente. Doutor Jorge, item 35. 35 tem uma recorrente Fazenda recorrida Companhia Industrial Cataguases. Esse aqui foi outro procurador, e aqui é um pouco diferente. Vou ler rapidamente aqui, presidente, são diferentes. Trata de recurso especial de diferença depois pela Fazenda, admitido pelos partes tal qual recebeu a seguinte emenda. Então tem a questão... Aqui não tem a questão do... Não, tem a glosa do cilindro também. Vamos ler aqui, presidente, que faz tempo. Em relação à taxa Selic, o recurso tem como natureza não a divergência jurisprudencial, mas por ser contrária à lei. Então, aqui foi outro fundamento da decisão do recurso. Alega a Fazenda que a decisão vergastada violou o disposto no artigo 39, no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250. O recorrido, entre outras questões, entendeu que os cilindros de estamparia dão direito ao crédito, a queda sistemática do crédito do MPI de ofício reconhecer a aplicação da taxa Selic, bem como entendeu ser prescindível a escrituração do estorno, aqui tem essa questão aqui, a questão do estorno, bem como entendeu ser prescindível a escrituração do estorno do valor a ser ressarcido na escrita fiscal ao contrário da decisão de piso, por ausência de comando normativo expresso. Em princípio, alega a recorrente, a Fazenda, que o crédito postulado de ressarcimento deve ser objeto do estorno do livro do registro de IPI, nos termos do artigo 15 da INTAL. Nesse sentido, cabe ao administrado observar as regras impostas. Entende ainda que os cilindros de estamparia não geram direito ao acreditamento, que são peças, bom, tá aqui, é igual ao outro. E quanto à aplicação da taxa Selic,
impugna que o ressarcimento em questão trata-se de incentivo fiscal, pelo que somente a lei pode prever sua aplicação, o que assume não ocorreu. 11, papapá. E contra razões, pugna ao contribuinte preliminar pelo não conhecimento do recurso. Então, são essas questões, presidente, do estorno, que passa a ser uma matéria prejudicial. Então, posso passar o mérito? Eu afasto o não conhecimento, que o contribuinte pugna da mesma forma que o anterior, e estou conhecendo o recurso. Então, entendo plausível a resignação fazendária e conheço o recurso neste ponto, por contrariedade à lei, nos termos do artigo 7º da portaria MF, combinado com o 4º da portaria 256/2009, aquela questão da vigência da contrariedade à lei. Bom, mérito. Aqui a gente tem uma divisão, né, no nosso entendimento da turma. Então, necessidade de estorno do valor a ser ressarcido quando de seu pedido. O núcleo da lide, neste ponto, consiste no questionamento acerca da obrigatoriedade ou não escrituração do crédito presumido como pressuposto para o respectivo pedido de ressarcimento. Essa matéria não estava no anterior. O benefício fiscal em análise foi veiculado pela lei tal, fruto da conversão da MP tal. O referido ao artigo 6º da 9363 estipulou o seguinte, e eu negritei a parte da onde eu faço minha articulação. O ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nessa lei. Blá, 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 blá. E o ministro, consoante a portaria ministerial 38, de 97, ao regulamentar o crédito, estipulou, dentre outras questões, em seu artigo 12, o seguinte. Artigo 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a expedir normas complementares necessárias à implementação. Ou seja, o ministro da Fazenda delegou à Receita Federal, com base na lei. E a IN 21 de 97, editada em função da delegação ministerial acima transcrita, e aí eu puxo nota de rodapé aqui, em vigor na época do ingresso do protocolo do pedido, em seus artigos prescrevia: a apuração do crédito presumido a título de ressarcimento das contribuições do PIS/PASEP será efetuada pelo contribuinte, observadas as normas do artigo 30. O pedido de ressarcimento em espécie será instruído com papapá, e artigo 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, na parte final, deverá escriturar no item 5 do quadro demonstrativo de crédito do livro de apuração do PI, com indicação de sua origem no quadro observações. Continua. A época dos fatos vigia a INSRF 69/2001, que prescrevia na cabeça seu artigo seguinte: o estabelecimento matriz da pessoa jurídica que apurar crédito presumido deverá escriturar no item 005 do quadro, aspas, demonstrativo de crédito do livro registro de apuração do PI, com indicação de sua origem no quadro de observações. E aí, continuo eu, da leitura dessas normas, tem que a escrituração no livro de registro de apuração é pressuposto do pedido de ressarcimento. Tal escrituração possui caráter constitutivo e não apenas declaratório, ou seja, a escrita do crédito presumido de IPI aperfeiçoa o pleito de ressarcimento. Com efeito, o estorno é um requisito formal previsto na legislação de regência e a sua falta implica no indeferimento de direito creditório bem colocado pela peça recursal. Não há previsão legal para que o estorno seja efetuado de maneira diversa da preconizada na aludida instituição normativa. O estorno, além de evitar uma duplicidade de ressarcimento de crédito PI, tem por escopo o controle do saldo credor acumulado dos créditos decorrentes das aquisições de insumos. Por isso, afasta a conclusão do recorrido. As instruções normativas 210/2002, 460/2004 continuaram a exigir a escrituração do livro de apuração como premissa para o pedido de ressarcimento. Para tanto, basta verificar tal. Então, dessa forma, presidente, não tendo havido o registro, o estorno do pedido, eu estou dando provimento ao recurso fazendário. E aí, uma vez vencida essa minha tese, resta prejudicada a análise da taxa Selic. Então, acho melhor a gente votar, sugiro, presidente, que se vote primeiro isso, e aí, caso vencido, aí eu adentro na questão da taxa Selic. Não sei como é que o senhor quer conduzir. Vamos ser assim, doutora Tatiana, aberto aos debates. Não, assim, só uma dúvida, porque, doutor Jorge, eu estou vendo aqui o despacho de admissibilidade, e aí tem 3, né, divergências, né? Um que é o estorno, que o senhor bem colocou, outro que é a inclusão dos gastos com aquisições de cilindros, que também foi conhecido, e outro é a Selic, né, que o senhor nem entrou também na parte dos cilindros, é isso? Exato. Tá. Que aí tem o voto do anterior, né, que é a mesma questão.
E só para falar, eu me esqueci de colocar aqui, mas tem um julgado... Ah, sim, é porque não estava formalizado. Nós julgamos um voto meu, presidente, e nesse sentido, e foi por qualidade. Só para deixar... Eu acho que era o doutor Demes, ainda acho que o doutor Valci não estava presente. Realmente, dando provimento ao recurso da Fazenda, como o doutor Jorge sugere, ficaria prejudicada a Selic, né? Obviamente. Então vamos voltar assim, doutor Andrada. Doutor Jorge, eu acho que na pressa de resumir, é que tem uma parte do recurso da Fazenda aqui que o senhor não está conhecendo, que é a questão da estamparia. Que não Exato. É isso, por isso eu levantei a mão, Tá certo. Por isso que eu não entrei lá embaixo, desculpa. De fato, sequer o contribuinte insurgiu-se. São casos, eu achei que era igual, mas não são iguais. De fato, sequer o contribuinte insurgiu-se contra tal glosa, pelo que ela se tornou definitiva. Vejam vocês que nesse caso aqui ela se tornou definitiva porque o contribuinte não então, pela análise da manifestação de conformidade, quanto às glosas, contasse que a insurgência restringiu-se exclusivamente quanto à glosa decorrente de aquisição de amostras, tanto que a decisão de piso não se pronunciou sobre a mesma, e o recorrido, em consequência, como deveria ser, também não se manifestou sobre tal matéria. Assim, nesse ponto, o crédito quanto à segurança estamparia não conhece o recurso, eis que tal matéria não houve pretensão resistida. Obrigado, doutor Andrade. De fato, a Fazenda se insurgiu da mesma forma que o outro, não chegou a ver, mas na verdade essa questão não foi nem trazida no recurso recorrido, porque não foi objeto da manifestação de conformidade, se tornou definitiva a glosa, embora a gente até ache que ela não seria o caso. Então fiquei com mais uma dúvida aqui, doutor Jorge. Essa era a minha dúvida. Então, na conclusão, é forte do exposto, conheço parcialmente, né? Em vez de conheço, provejo. Exatamente, conheço parcialmente, por causa dessa questão, Por causa do prazo da Selic, ou não? Desculpa. Não, por causa do cilindro de estamparia. Estamparia, por ausência de pré-questionamento. Exatamente. Ah, perfeito. Aqui esse o senhor não conheceu, perfeito. Isso. Agora ficou claro. Porque não teve pretensão de não foi nem discutido sequer. Doutor Jorge, lembrando que para o recurso da Fazenda não tem pré-questionamento não, hein? Não, mas aqui não é questão de pré-questionamento, presidente. Não, que você falou. Essa glosa se tornou definitivo. Perfeito. Tá? Que eu coloco aqui, pela análise da manifestação de conformidade quanto às glosas, constata que a insurgência do contribuinte restringiu-se exclusivamente quanto à glosa decorrente. Então, como é que a Fazenda vai se insurgir contra algo que não foi glosado? Ela simplesmente copiou o recurso do outro e colocou coisas que não estavam no processo. No caso, não tem interesse processual, né? Não houve pretensão resistida, não tem interesse processual. Doutor Andrada? Falta de interesse de agir. Microfone, doutor Andrada, está desligado. Logo depois o doutor Luiz quer falar. Quer falar antes? Só para resumir, o que está em discussão aqui é recurso de duas matérias, que é o crédito da estamparia e a taxa Selic. O senhor só está conhecendo em parte pela taxa Selic e na parte conhecida estava... Então eu não entendi. São três questões que foram ventiladas pela Fazenda. Cilindro de estamparia, que sequer foi julgado, que aí eu não estou conhecendo, está uma questão definitiva. O estorno do pedido, a escrituração do estorno do pedido no livro registro de apuração do IPI no quadro 5 e a aplicação da taxa Selic, como deve ser aplicada a taxa Selic. Então, eu estou conhecendo de duas. Da questão do estorno, e uma vez a gente dando provimento à necessidade, à obrigatoriedade do estorno para processar o pedido, fica prejudicada a taxa Selic. Agora, se eu for vencido, eu vou adentrar na taxa Selic. Perfeito. Agora eu entendi, me desculpem e agradeço pelo esclarecimento ao doutor Jorge. O doutor Andrada votando. Presidente, eu acompanho o relator em relação ao conhecimento parcial do recurso da Fazenda. Quanto ao mérito, acompanho também. A questão do estorno, eu não sei por que os contribuintes têm uma resistência de fazer uma coisa tão simples, que é pedir o crédito presumido
e lá na escrituração dele fazer o estorno do crédito. A escrituração dele serve para controlar esse crédito. Por que ele não se resiste a fazer isso? Eu não consigo entender essa resistência. Eu acompanho o relator. É uma questão aparentemente muito formal, muito burocrática, mas eu não consigo entender essa resistência, não. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, em relação ao estorno, eu só sei que há muitas obrigações acessórias, viu, doutora Andrada? Mas em relação ao estorno, a gente já julgou, né? Eu entendo que a decisão recorrida, ao asseverar que a providência não é condição impeditiva para o ressarcimento do saldo credor básico trimestral, a ausência de tal estorno por si não acarretaria o perda do direito ao crédito, né? Porque o direito está lá. Então, nesse sentido, eu entendo que não há necessidade de estorno na escrita fiscal. Então, eu peço vênia e abro divergência. Doutor Luiz. Presidente, eu entendo que todas as obrigações acessórias, elas têm um objetivo, que é garantir o controle. No caso, o crédito que você está pedindo é por um saldo. Sem estorno não há saldo, sem saldo não há crédito a ser ressarcido. Portanto, conforme bem colocado pelo doutor Jorge, o estorno ele é uma condição para que surja o direito. Acompanho o relator, presidente, está prejudicada, no meu entender, a taxa Selic, caso essa posição seja vencedora. É como voto. Doutor Balcia. Eu gostaria de ponderar com as obrigações acessórias que a conselheira Tatiana muito bem ponderou, só que aqui se trata de um crédito, né, do contribuinte, e entendo que se faz necessário, evidentemente, o estorno. Sem isso não há possibilidade. Então, está muito bem posto no voto do conselheiro Dr. Jorge e voto com o relator. Doutora Érica. Nesse caso que eu voto com a divergência da doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Nesse caso também acompanho a divergência, presidente. Doutora Tatiana, eu não entendi por que da divergência. Qual foi a divergência? Sim, ficou meio vago para mim. Não precisa eu estou entendendo da mesma forma que a decisão recorrida, né, que asseverou que a providência não é condição impeditiva para o ressarcimento do saldo credor básico trimestral, né, então essa ausência de tal estorno, porque o crédito, pelo menos para o colegiado ACO, ele tinha sido reconhecido, então foi nessa linha. Entendi, basta a documentação hábil, independente de estorno. Foi nesse sentido, presidente. Também estou votando com o doutor Jorge. Realmente aqui há que se ter o estorno. É uma obrigação acessória, são várias obrigações acessórias, mas algumas, não é todas, né? Tem o porquê. O legislador sempre tem a exposição de motivos que justificam essas medidas, essas obrigações acessórias. Então, voto do doutor Jorge. Foi dado provimento, foi conhecido parcialmente por unanimidade. Isso não foi unânime, né? Todo mundo conheceu parcialmente. Okay? Foi conhecido parcialmente por unanimidade de votos. E quanto ao mérito, o recurso da Fazenda foi dado provimento ao recurso por maioria de votos. Vocês conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Perfeito? Isso. Item 36 de minha relatoria, Rodrigo da Costa Poças, recorrente Fazenda,
recorrido a Paquetá Calçados. É semelhante. Essa é uma indústria calçadista, eles vão pedir crédito sobre navalhas e tesouras, se não me engano. Presidente, Sim. questão de ordem nesse processo aí, ele é superior a 1 milhão. Superior a 1 milhão? Tá, então vamos retirar. Superior a 1 milhão e está no e-processo como superior a 1 milhão. Foi algum equívoco na hora de pôr na planilha. Foi mesmo. Então, item 36, retirado de pauta por superar o valor de alçada permitido em portaria para sessões virtuais. 37, vou até conferir a planilha depois, como é que ficou. Se foi errado a planilha, se veio errado para cá. 37, embargante Antilhas, embargado Fazenda, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 38, recorrentes Vale e Fazenda, Dr. Jorge Almiro Locke Freire. Só mais 2 para encerrarmos a pauta. Está na pauta, presidente. Está na pauta, tá na pasta, perdão. Esse aqui da Vale. É 38, é crédito presumido Selic. É simples. São duas súmulas, presidente. Vou ler rapidamente. Em síntese, alega recurso fazendário, alega a Fazenda Nacional que nos termos da Lei 9363 descabe com esse reconhecimento do crédito presumido do IPI decorrente da aquisição de insumos aplicados na produção de produtos NT. No caso, trata-se de minérios de ferro não aglomerado e outros e seus concentrados, NBM e tal. E aí, em contrarrazões, o contribuinte pede ao contribuinte que se denegue o provimento ao especial fazendário, mantendo-se inalterado no tocante ao NT o teor do veneno acordo tal. São recursos do sujeito passivo e do contribuinte, tá, presidente? Então, esse é o da Fazenda, do sujeito passivo e da Fazenda. O da Fazenda é quanto à questão do NT e o contribuinte é com a questão da taxa Selic. O sujeito passivo e seu especial pede que seja reconhecido o direito da aplicação da taxa Selic desde a data da apuração e não apenas a partir da data do protocolo do pedido, até ser efetivo. Mais uma tese. Antes era o protocolo do pedido, agora já estão pedindo a data da apuração do crédito. Voto, presidente. Conheço dos recursos nos termos em que admitidos. Entende a Fazenda que não pode gerar direito a crédito de insumos que sejam aplicados a produtos NT. Aí a matéria já não comporta mais dissídio, aplica-se a súmula CARF 124. Então, a produção e a exportação, esses produtos são exportados. A produção e exportação de produtos classificados na TIP como não tributados não gera direito ao crédito. Então, ante sua obrigatória aplicação pelos termos regimentais, é de ser dado provimento ao recurso fazendário no sentido de declarar que não há direito a insumos aplicados na produção de produtos exportados classificados na TIP como NT. Quanto ao recurso do contribuinte, pede a aplicação da taxa Selic desde a apuração do eventual crédito apurado. Acerca da matéria, hoje temos a súmula 154, cujo enunciado eu transcrevo. Ocorre que, no caso dos autos, não houve oposição ilegítima, considerando decidido no recurso da Fazenda por compulsória aplicação de uma matéria simulada, que foi única matéria de mérito controvertida desde a manifestação de conformidade e da decisão da DRJ. De SART é de ser negado o provimento do recurso do contribuinte. E faço posto com isso, tínhamos recurso provendo o fazendário e negando o provimento do recurso do contribuinte. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente, em ambos os recursos. Ele está dando provimento em um e negando em outro. Isso. Doutor Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Luiz. Luiz estava congelado, mas já voltou. Presidente, em ambos os recursos. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda e negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Item 39, doutor Luiz Eduardo Oliveira Santos.
Recorrente Fazenda, recorrido Tinto Holding. Perfeitamente, presidente. Já se encontra na pasta compartilhada minuta. Trata-se de IPI. O período é de janeiro a março de 2003 e o assunto é muito simples: atualização pela taxa Selic do crédito presumido de IPI. Eu estou aplicando a súmula e dou provimento em parte ao recurso especial para atualização do crédito pela taxa Selic, somente sobre a parcela que não foi originalmente reconhecida e posteriormente revertida, a partir de 360 dias do protocolo do pedido. É como voto. Doutor Andrada. Bateu o recorde, doutor Luiz. Acompanha o relator. Dá para a gente discutir mais, mas é só isso que está em discussão. Dá para discutir, tem até as 9, 9h30 para discutir. São 15h24 agora. Doutora Tatiana. Acompanha o relator. Doutor Luiz. Eu acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. O relator. Doutora Vanessa. Acompanha o relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento em parte ao recurso especial interposto pela Fazenda para admitir a atualização pela taxa Selic somente da parcela do crédito originalmente não reconhecida e posteriormente revertida, no âmbito do PAF, a partir de 360 dias do protocolo do pedido. Encerrada a votação do item 39, item 40, recorrente a Crinor e Trila do Nordeste, recorrida à Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Então, com isso, encerramos a pauta do dia 14 de julho. Amanhã às 9, retornaremos a partir do item 41. Okay. É isso por hoje, presidente? Isso por hoje. Vou peço a Camila para encerrar a gravação.